Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao 16º episódio do Backstage. E esta primeira temporada chegando ao seu finalzinho, mas já deixando um gostinho de quero mais. Não se preocupe, a nossa equipe já está sonhando, já está se preparando para uma futura e próxima temporada do Backstage, se assim o Senhor nos abençoar e permitir. Mas e aí, você está gostando? Deixa nos seus comentários aí a sua opinião sobre o Backstage, muito valiosa para nós. Deixa também nos seus comentários seus pedidos de oração, deixa nos comentários aí também de onde você está acompanhando a transmissão, de onde você é. Que Deus abençoe você, a sua família, você que está estudando a Palavra de Deus, você que está se empenhando em conhecer a verdade do Evangelho, você que está ensinando a Bíblia, né? Porque a Palavra do Senhor nos ajuda a entender que precisa existir aquele que ensina e também existe aquele que aprende. Ambos são abençoados. Você é abençoado quando você está ensinando, eu sou abençoado aqui quando estou ensinando, e você, amigo, também, você, amiga, é extremamente abençoada por Deus, se você está estudando a palavra do Senhor. Bem-aventurado, diz o livro do Apocalipse, aquele que lê e ouve as palavras desta profecia. Feliz é você que estuda a Bíblia Sagrada, tá bom? Vamos então iniciar mais um episódio? Preparados? Então começa agora o 16º episódio, Backstage. Iniciamos mais um episódio, esse é o 16º episódio e nós vamos falar hoje sobre um tema extraordinário, assim como todos os últimos episódios dessa primeira temporada. Este tema é o tema O Templo do Espírito Santo. Vamos conversar um pouquinho sobre o Templo do Espírito, que templo é esse e o que é que nós devemos fazer em relação a este templo, qual é a orientação das Sagradas Escrituras para que possamos dar uma boa manutenção, preservar, cuidar do Templo do Espírito Santo para que ele se sinta muito bem-vindo em nosso meio. Pegue a sua Bíblia, nós vamos iniciar mais um episódio, mais um estudo, conhecendo então mais uma verdade que ocorre nos bastidores do grande conflito cósmico entre o bem e o mal. Compartilhe a transmissão, o conteúdo, os episódios com seus amigos e familiares para que eles também tenham a oportunidade de conhecer essas verdades maravilhosas. Vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir a bênção de Deus para mais um estudo da palavra dele. Vamos orar? Mais uma vez, Senhor Deus, em oração, nós glorificamos o Teu nome, porque só Tu és digno de toda adoração, de todo louvor. E nós, Senhor Deus, queremos nesse momento também Te pedir que o Senhor ilumine a nossa mente, por favor, Deus Espírito Santo, clareie a nossa mente, o nosso entendimento, a fim de que possamos, Senhor, compreender a mensagem deste episódio e recebamos poder para colocar em prática na nossa vida. Abençoe os nossos amigos e amigas que assistem esse episódio, que o Senhor os alcance com o Teu poder, com a Tua graça, que o Senhor conceda sabedoria para eles, felicidade real e a salvação em Cristo Jesus. Te pedimos essas bênçãos e fazemos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Que Deus abençoe vocês neste episódio, em mais um estudo, pois nós vamos conversar e conhecer sobre o Templo do Espírito Santo. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 6. Nós vamos ler 2 versos que vão identificar quem é ou o que é o Templo do Espírito Santo. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. Palavra do Senhor, acompanhe. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Queridos, a palavra do Senhor apresenta aqui que o nosso corpo deve se tornar santuário, templo do Espírito Santo.
Esse é o objetivo que o Senhor Deus apresenta para o nosso corpo. Até porque, vale ressaltar isso aqui, o nosso corpo não nos pertence, pertence a Deus. E tudo que a gente vier a fazer com o nosso corpo, nós devemos e iremos prestar contas a Deus. Ou seja, na verdade, nós somos administradores, mordomos dos recursos que o Senhor nos oferece, das bênçãos que Ele nos oferece. Sejam recursos ou bênçãos materiais, espirituais ou até mesmo físicas. Aquilo que a gente vai fazer com o corpo, será que estará preparando o nosso corpo para se tornar um ambiente propício para a habitação do Espírito Santo? Será que o seu corpo é de fato templo do Espírito Santo? Nós vamos encontrar na palavra do Senhor que o propósito divino é que nós adoremos e glorifiquemos a Deus também através do nosso corpo. Então, se você ouvir por aí que aquilo que a gente come não importa, não interessa se faz bem ou se faz mal, que Deus não quer saber disso, não se preocupa com isso, isso é uma mentira. Deus se preocupa e está em sua palavra, e nós vamos ver, por exemplo, desde o início da história da humanidade, lá com o casal edênico, Adão e Eva, e consequentemente também era o plano para toda a humanidade, Deus tinha até um cardápio, uma alimentação definida para aquele casal. O objetivo de Deus sempre foi trazer o melhor para os seus filhos. E pare e pense comigo, se Deus nos criou, nada melhor ou ninguém melhor do que Deus, que nos criou, fez o nosso corpo e nos conhece, para dizer aquilo que de fato faz ou não bem para o ser humano. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 29. Logo no primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo, no verso 29, nós vamos ler uma orientação divina para o casal Adão e Eva no que diz respeito ao regime alimentar. Vamos ler. A palavra do Senhor diz o seguinte: E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Perceba aí, ervas e suas sementes e os frutos das árvores. A alimentação que Deus estabelece aqui é uma alimentação natural, à base de sementes, de ervas, de frutas, entendeu? Só que olha só a outra informação que nós encontramos ainda no livro de Gênesis, aqui no capítulo 2, verso 9. Leia comigo, a palavra do Senhor diz o seguinte: Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mais uma vez o texto bíblico se referindo ao regime alimentar estabelecido por Deus, rico em saúde, o mais natural que o ser humano poderia usufruir, né? Frutas, verduras, legumes, cereais, grãos e etc. Esse é o objetivo de Deus para o ser humano, para que o homem viva feliz e saudável, e para que a nossa saúde facilite e favoreça a nossa comunhão com Deus. Afinal de contas, o meio de entrarmos em comunhão com Deus é através da nossa mente. Se a mente não estiver sã, se o corpo não estiver sã e eles estão ligados, né, nós não temos como ter uma comunhão melhor e mais facilitada com Deus. Então esse é um objetivo, um princípio que está por trás do regime alimentar, né, da nossa necessidade de cuidar do nosso corpo, manter uma melhor comunhão com Deus e também glorificar Deus através do nosso corpo. Bom, infelizmente o pecado entrou no mundo, trouxe então os seus problemas, os seus desafios, a humanidade, o mal cresceu no coração da humanidade de uma forma tão extraordinária que Deus teve que agir em um momento da história, e nós conhecemos essa ação de Deus, né? Esse agir do Senhor, que foi o dilúvio, colocando então fim ali à humanidade, que permitiu com que o orgulho, o pecado e a maldade proliferasse, crescesse, amadurecesse, e chegou a um ponto que Deus teve então que trazer um castigo sobre a humanidade, encerrando então aquela geração, digamos assim, preservando apenas a Noé e a sua família para continuar então a humanidade aqui na Terra. No entanto, Deus fez planos, Deus se organizou, digamos assim, para o que viria depois após o dilúvio. Após a catástrofe do dilúvio, o homem não teria como continuar se alimentando naquele momento das ervas, dos campos, dos frutos, das árvores, porque tudo teria sido destruído pelo dilúvio. Então nós percebemos aqui, antes do dilúvio, Deus se organizando para isso. Deus pede para que Noé colocasse dentro ali da arca, né,
7 casais de animais puros e apenas um casal de animal impuro. O objetivo do Senhor era preservar a vida e as espécies, como também preservar a vida do ser humano, que deveria, depois do dilúvio, iniciar o alimento cárneo, deveria se alimentar da carne por não ter o cardápio original de Deus ali à disposição logo após o dilúvio. Obviamente, esse foi um plano de Deus para um momento da história, um momento depois do dilúvio, até que o homem pudesse se reorganizar novamente e passar a se alimentar à base do regime alimentar estabelecido por Deus ali no Éden. Mas nós sabemos que não ficou assim, né? E Deus já saberia disso. Então Deus já coloca ali, antes mesmo do dilúvio, ele estabelece a categoria de animais puros, limpos, né? E animais impuros. O homem poderia comer, poderia se alimentar dos animais puros, mas o homem não deveria se alimentar dos animais impuros. Eu vou convidar você para lermos juntos uma lista, né, que demonstra bem essa divisão na categoria de animais puros e animais impuros, que está no livro de Levíticos, capítulo 11. Eu vou ler aqui alguns textos com vocês, eu desafio você que está com a sua Bíblia aí a abrir também Levíticos, capítulo 11, e eu peço para que você acompanhe, preste bastante atenção, eu vou ler alguns versos aqui para que você entenda que Deus fez separação entre os animais que deveriam servir de alimentos para o homem e os animais que não deveriam servir de alimento, tá? Que seriam os animais imundos, tanto no meio dos animais marinhos, as aves do céu, os animais da terra. Presta bem atenção, Levíticos capítulo 11, começa assim: falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhe, dizei aos filhos de Israel, são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Tudo que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois, e rumina. Entre os animais, esse comereis. Destes, porém, não comereis dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, estes vos será imundo. O arganaz, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, estes vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imundo. Também o porco, este é o mais conhecido, né? Porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, estes vos serão imundos. Partindo agora para os animais que estão nas águas. Perceba, verso 9. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todo o que tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, esses comereis. Porém, todo o que não tem barbatanas nem escamas, nos mares e nos rios, todos os que enxameiem as águas e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós outros abominação. Palavra do Senhor, e você precisa continuar a leitura aqui, porque existem agora as aves do céu, as categorias dos animais puros e dos animais impuros, mas a palavra do Senhor deixa claro aqui que existe sim um estabelecimento, uma separação das categorias dos animais que podem servir de alimento para o homem e dos animais que não devem servir de alimentos para o homem. Seguindo as instruções da palavra de Deus, o homem precisa agora fazer a escolha correta. Não colocar o seu achismo, ou a sua própria vontade, a sua inclinação, porque o paladar da humanidade é um paladar agora deteriorado, ele foi entorpecido, digamos assim, modificado. O nosso paladar, ele infelizmente está bem distante do plano original de Deus. Mas qual é o objetivo de Deus? É fazer com que o homem volte para o plano original. Comer da melhor maneira possível e da forma mais natural possível. E o objetivo por trás de tudo isso, fazer com que você tenha saúde, fazer com que você viva mais e melhor e também glorifique a Deus através do seu corpo. Vamos ler o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Lembrando que Levíticos 11 fica uma tarefinha de casa, você precisa ler depois com calma e entender ali as categorias, as características que os animais precisam ter. Se fosse alimentado do alimento cárneo, estabeleça então o padrão que foi oferecido por Deus para servir de alimento e evitar, ou melhor, anular, cortar e não se alimentar
com os animais que foram considerados ali imundos. Abra sua Bíblia agora em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, irá reforçar o motivo que deve nos levar a cuidar da nossa saúde, da nossa alimentação. Vamos ler. A palavra do Senhor diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Você entendeu o princípio que está por trás do nosso cuidado, que envolve muito mais coisas do que a nossa alimentação apenas, mas tudo que a gente vem a fazer, e o texto ressalta aí até o que a gente vai comer ou beber, que seja tudo para honra e glória de Deus. Então, toda vez que a gente for comer algo ou beber algo, nós devemos nos questionar, será que ao beber isso ou ao comer isso, estamos fazendo para a honra e glória de Deus? Entende que o nosso desafio é grande? Amigo, esse desafio é grande para mim e é grande para você. Mas existe uma orientação bíblica. Nós não somos perfeitos, é verdade, mas a nossa imperfeição e as nossas dificuldades não devem ser desculpas para que nós não prossigamos no crescimento nesta caminhada cristã, pedindo a Deus força e sabedoria para abandonar aquilo que não faz bem para o nosso corpo, para o nosso organismo, e passar a nos alimentarmos daquilo que faz bem para o nosso corpo, para o nosso organismo, para a nossa vida espiritual também, e que seja tudo para a honra e glória de Deus. Vamos ler um outro texto da palavra do Senhor ainda sobre esse assunto? 1 Coríntios ainda, agora do capítulo 3, nós vamos ler os versos 16 e 17. A palavra de Deus diz o seguinte: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Esse assunto é importantíssimo. Perceba que Deus considera o assunto do cuidado com o santuário do Espírito Santo, o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, um assunto sagrado. É do interesse de Deus que cuidemos do nosso corpo, lembrando que o nosso corpo não nos pertence, pertence a Deus. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte: olha, estou te dando para você durante um tempo cuidar dele. Depois eu volto e vou perguntar para você, o que é que você fez com o corpo que eu te dei? O que é que você fez com a vida que eu te dei? E como eu falei para vocês, isso vai e ultrapassa, as fronteiras da alimentação. É o nosso estilo de vida, é o exercício do corpo, se nós temos ou não uma vida sedentária, é o descanso do trabalho. Trabalhar é uma bênção do Senhor, mas o trabalho em excesso, amigo, traz malefícios para o nosso corpo. E de acordo com o princípio bíblico de que se nós não cuidarmos do nosso corpo, se nós destruirmos o templo do Espírito Santo, nós seremos destruídos. Então tudo e qualquer coisa que faz mal ao nosso organismo é pecado. Pecado é essa separação que ocorre, entre nós e Deus. Pecado é o quebrar das orientações divinas. Então, quando nós estamos trazendo malefícios para o nosso corpo e ingerindo coisas que fazem mal para o nosso corpo, nós estamos pecando. Essa é a verdade bíblica. Sobre as bebidas, que muitas pessoas se questionam, será que a bebida alcoólica pode ou não fazer parte ali do nosso regime? É pecado ou não é pecado? Alguns dizem que o pecado é se embriagar, não beber bebida alcoólica de forma moderada. O que é que a Bíblia diz a respeito disso? Primeiro você precisa entender que a Bíblia relata, olha só, a história de personagens bíblicos, homens de Deus, que em algum momento da vida fizeram uso sim de bebidas alcoólicas e chegaram a um ponto de ficarem embriagados. O fato da Bíblia relatar este acontecimento na vida dos homens de Deus, dos filhos de Deus, não significa que a Bíblia está apoiando essa ação. Apenas significa que a Bíblia revela também as fraquezas do povo de Deus para que nós hoje possamos aprender também o que não fazer, observando o que aconteceu e as consequências que vieram disso. Um outro detalhe importante é que Deus, na sua misericórdia, tolerava algumas coisas em alguns momentos, porque Deus estava reeducando o seu povo, fazendo com que o seu povo voltasse para o trilho da obediência, para a verdade que era apresentada. Deus é misericordioso. O fato de Deus tolerar não significa que Deus aceitava ou aprovava. Você entendeu? Deus tolera muitos erros seus. Por quê? Porque Ele está trabalhando na sua vida. Ele está operando no seu ser a fim de que você seja transformado. Mas isso não significa que o fato de Deus estar tolerando
Deus está aceitando. Não. O pecado precisa ser abandonado e Deus está nos ajudando nesse processo de abandono. De primeiro reconhecer o nosso erro e depois no processo de abandonar o nosso erro e sermos então purificados e fortalecidos para não voltarmos a cometer esses erros. Veja em relação à bebida alcoólica, sobretudo ao vinho alcoólico, que passou pelo processo de fermentação. Provérbios capítulo 20, verso 1. Abra sua Bíblia aí, Provérbios capítulo 20, verso 1. Vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre a bebida alcoólica. Leia comigo, a palavra do Senhor diz: o vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido, não é sábio. Você entendeu a mensagem bíblica aqui nesse verso? Não é inteligente aquele que pela bebida é vencido. É perigoso o vinho, a bebida alcoólica. O vinho, ele pode ser entendido na palavra de Deus como o suco puro da videira, o suco puro da uva antes do processo de fermentação, e também ele pode ser entendido como depois do processo de fermentação. O vinho que Jesus e os discípulos ali tomaram, por exemplo, na ceia, não tinham passado pelo processo de fermentação, não era o vinho alcoólico, entendeu? Era o suco puro da videira. Então, por favor, nada de tomar vinho alcoólico pensando que era este o vinho que era bebido por Jesus, porque não é. Um estudo sério, profundo, detalhado da palavra de Deus, levando em consideração também a literatura, a linguagem, a gramática da época do texto, neste caso grega, vai nos ajudar a entender que vinho estava se referindo ao vinho tomado por Cristo e em alguns outros momentos também tomados pelo povo de Deus, tolerados por Deus, mas não aprovado por Deus. A palavra do Senhor continua falando a respeito da bebida alcoólica. Perceba, vá agora para o livro ainda no livro de Provérbios, só que agora no capítulo 23, verso 31. Capítulo 23, verso 31. A palavra de Deus diz o seguinte: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. O rei Salomão, no livro de Provérbios, nos deu orientações muito sábias, guiadas por Deus, para proteger a nossa vida, para nos fazer felizes e andarmos no caminho da retidão, da obediência. E um desses conselhos, com outras palavras, foi: se afaste da bebida alcoólica. Não é plano de Deus, não é sonho de Deus, não é o desejo de Deus para você. Lembre de um detalhe: o benefício que a boa alimentação, que os cuidados do corpo trazem para nós é o fato de termos uma comunhão melhor com Deus. Uma mente desobstruída, com certeza entenderá melhor os preceitos divinos e a vontade de Deus. Quando o nosso cérebro está embotado e sobre o efeito que o álcool causa, nós não conseguimos nem ter o controle das nossas próprias decisões, da nossa própria consciência, quanto mais ter comunhão com Deus. Veja o perigo que nós nos encontramos quando o corpo está sobre os efeitos do álcool. Que Deus abençoe você nas tomadas de decisões que você e eu precisamos fazer diante dessa informação que estamos obtendo, da importância e da relevância de cuidar do nosso corpo. Agora eu vou apresentar para vocês, amigos, os 8 remédios da natureza. Não posso finalizar esse episódio sem contar para você que a palavra de Deus nos apresenta remédios para o nosso corpo, para a nossa vida, instruções para que tenhamos um estilo de vida saudável, que possamos então nos tornar adoradores fiéis a Deus e termos uma adoração desobstruída, facilitada, melhorada, e tudo isso, lembrando, para a honra e glória de Deus. Você vai ver projetado na sua tela aí os 8 remédios da natureza apresentados então pela palavra de Deus. E, inclusive, muito conhecimento de forma abundante estão nos livros dos escritos de Ellen White. Lembra que no episódio anterior nós falamos sobre profetas e apresentamos ali os escritos de Ellen White como sendo escritos que foram concedidos também por Deus para a orientação do seu povo? Perceba, o primeiro remédio natural é a alimentação saudável, apresentada pela palavra de Deus para o benefício do nosso corpo.
O segundo ponto, o segundo remédio natural, o exercício físico, o desejo de Deus, que saiamos do sedentarismo e pratiquemos, olha só, exercício físico para fortalecer o nosso corpo, os nossos órgãos, né? A nossa mente, e nos tornemos mais aptos a manter uma melhor comunhão com Deus. O terceiro remédio da natureza, né, é o domínio próprio, é o equilíbrio. E este equilíbrio, amigo, ele é concedido pelo Espírito Santo, uma vez também que a gente permite Deus trabalhar e moldar a nossa personalidade, o nosso caráter. O ar puro, né, que renova então a nossa saúde, nossos pulmões, e tudo que você puder conhecer a respeito dos benefícios do ar puro, que está disponível aí pela ciência também, você vai entender o quanto que este remédio natural e gratuito é importante para o nosso benefício, para a nossa saúde. Vem a água, né, inquestionável fonte de saúde e altamente necessário para o nosso corpo, que é composto na sua maioria por água. O repouso, tudo em excesso, amigo, se torna prejudicial, então o repouso é extremamente necessário, inclusive nós estudamos aqui um dia de repouso, que é o sábado, que vai além, obviamente, do repouso físico, mas nos traz sobretudo um repouso espiritual. Um outro remédio da natureza é a luz solar, que também é gratuito para todo mundo e traz um benefício extraordinário para o nosso organismo. E por fim, a confiança em Deus, amigo, a fé depositada em Deus diante dos desafios da vida, que faz com que a gente não entre em desequilíbrio, em desespero, mas que confiemos que Deus está no controle de tudo e de todos. Esses são os 8 remédios naturais disponíveis na natureza e gratuitos para cada um de nós. Que possamos tomar posse dessas bênçãos que foi concedidas pelo nosso Criador, por aquele que nos criou e nos conhece, por isso sabe o que é melhor para mim e para você. Convido você a abrir mais um texto da Palavra de Deus que está em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Leia comigo essa passagem bíblica que mais uma vez vai fortalecer o objetivo principal de Deus ao nos conceder essas orientações a respeito da nossa saúde. A palavra do Senhor diz, o texto que já lemos e vamos reforçar aqui agora. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Eu diria que esse é o texto base do episódio de hoje. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a honra e glória de Deus. Nós poderíamos nos delongar aqui e falar muitas outras coisas que dizem respeito ao cuidado da nossa saúde. Alimentos impuros, como peixes de couro, como porco e todos aqueles que não passam no crivo ali ou não têm as características dos animais puros, né? Que podem servir de alimento para a humanidade. Poderíamos falar aqui do cigarro, das substâncias ilícitas, né? Das drogas. Tudo isso nós vamos ter o princípio bíblico de que tudo que faz mal para o nosso corpo, para o nosso organismo, não deve ser consumido, não deve ser ingerido, não deve ser utilizado e se assim o fizermos, se torna pecado. Quando utilizamos essas coisas para denegrir o nosso corpo, nós devemos lembrar que aquele que destrói o templo do Espírito Santo também será destruído por Deus. O objetivo de Deus, mais uma vez eu repito, é que você seja feliz, seja saudável, viva bem, tenha vida, mas não simplesmente viva, mas tenha vida e vida em abundância. Esse é o desejo de Deus. Esse é um tema especial, é um tema também controverso. Muitas pessoas questionam, muitas pessoas pegam algumas passagens bíblicas e distorcem para dizer que Deus não se preocupa com o que a gente vai comer, né? Que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai, tirando esse texto do seu contexto para dizer que, olha, agora está liberado, você pode comer tudo. Uma visão do apóstolo Pedro que ele teve de um lençol, em cima desse lençol os animais puros e impuros, e Deus dizendo, olha, mata e come. Pedro negando, Senhor, nunca comi animal impuro, e a voz repetindo, mata e come, pela terceira vez, vindo dizendo, mata e come, não tenha como impuro aquilo que eu purifiquei. Esse texto tirado do seu contexto vira um tremendo de um pretexto, e muitos fazem isso para dizer, está vendo, Deus purificou. Aqueles animais que foram apresentados como imundos lá no livro de Levíticos, agora no Novo Testamento, Deus purificou, você pode comer.
Estude com muita calma e cautela esse texto e você vai ver que a lição que Deus tinha para dar para Pedro não dizia respeito à alimentação, mas ele utiliza uma simbologia conhecida do apóstolo Pedro para mostrar que ele não deveria ter os outros homens, os gentios, como homens imundos, mas que o evangelho estava sendo aberto a todos e que Deus não faria acepção de pessoas. Não tem nada a ver com alimentação. Muitos estão pegando esses textos, tirando seu contexto, ensinando inverdades. Muito cuidado com isso aí. Estude mais esse assunto, procure conhecer mais sobre os 8 remédios da natureza e que Deus abençoe você. É o seu desejo cuidar do templo do Espírito Santo? É o seu desejo se tornar morada do Espírito Santo? Ser abençoado pela presença de Deus em sua vida? É o seu desejo um dia então ir a Cristo e dizer: aqui está o corpo, Senhor, que o Senhor me concedeu, estou cuidando, estou administrando como um mordomo fiel? Esse é o seu desejo? Então continue estudando, continue aprendendo, continue conhecendo as orientações divinas e claro, a luta continua para mim e para você, todos nós precisamos crescer, nós precisamos melhorar. Existem outras substâncias que não são do agrado do Senhor. Conheça sobre essas substâncias, conheça o princípio da saúde que está por trás de tudo isso e você vai ter discernimento, equilíbrio na tomada de decisões daquilo que vai virar ou não alimento seu, né? Vai ser ou não ingerido por você ou vai ou não fazer parte do seu hábito, do seu estilo de vida. Que Deus abençoe você nessa decisão. Vamos orar? Vamos pedir a Deus a guia do Espírito Santo para nos auxiliar nas escolhas corretas? Oremos. Obrigado, Pai querido, por mais essa instrução, por mais essa informação e por nos apresentar através da Tua Palavra o Teu desejo para a nossa vida, o melhor cardápio para o ser humano, o melhor estilo de vida, os 8 remédios da natureza, o que nós devemos ou não fazer, podemos ou não utilizar como alimento, como bebida. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que lutam, Senhor, contra um hábito nocivo, contra um vício, que o Senhor os liberte pelo poder de Deus e que o Senhor nos auxilie a crescermos nesse conteúdo, nesse entendimento e também colocarmos isso em prática na nossa vida pelo Teu poder. Te pedimos isso e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe vocês, permaneçam firmes no estudo da Palavra de Deus, pedindo sempre a ajuda do Espírito Santo para ser fiel a Jesus. Se esse é o seu desejo, então continue firme na jornada. Muita coisa ainda a gente tem para melhorar e nós vamos pelo poder de Deus. Nos encontramos no próximo episódio do Backstage. Até lá!